Essa palavra reino, ela tem sido falada durante tanto tempo, mas eu tenho certeza absoluta que grande parte das pessoas não sabe exatamente o que é isso, não sabe exatamente o significado dessa palavra, porque as pessoas falam da mesma maneira que a gente canta. Às vezes a gente canta algo e simplesmente não sabe o que está cantando. Nós não pensamos aquilo que nós estamos cantando, nós não pensamos, às vezes, nem aquilo que falamos. Então, isso é algo muito comum no meio da igreja, a gente falar alguma coisa que a gente, de fato, não conhece de verdade. E a Bíblia fala que nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por causa disso que nós erramos. Então, a gente precisa entender do que se fala o reino. Para falar de reino, a gente precisa falar primeiro de salvação. Para entender o reino, a gente precisa entender o assunto salvação. Porque quando se fala na Bíblia de reino, fala de algo que nos traz recompensa. Quando nós vivemos uma vida de reino, nós estamos vivendo uma vida de que nós teremos uma recompensa. E essa palavra reino é uma alusão ao reino milenar de Cristo. E aí a gente precisa saber que salvação e reino são coisas diferentes, mas porém elas se completam, elas não divergem, elas se convergem. Se completam e literalmente é um assunto que não é muito falado, se fala muito, mas se conhece pouco sobre o reino. E nós precisamos nesses dias entender literalmente o que é o reino, o que Jesus ele vem falando, logo ali no início de Mateus, que é a mensagem que João Batista começou a declarar, e logo depois ele vem declarando também: arrependei-vos, porque é chegado o reino, está próximo. Na realidade ele fala assim: porque está próximo o reino dos céus. Que reino é este? Qual é o reino? O que ele vem falando sobre o reino? E ele começa a explanar muito bem no livro de Mateus sobre o reino. E o Júnior disse sobre a salvação. Jesus ele veio literalmente, morreu na cruz por nós e nos salvou. Ele veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele veio tirar o pecado do mundo. Isso é a salvação do Senhor. Só que a salvação é simplesmente o pontapé, né? O ponto de partida. E ele começa a declarar ali no livro de Mateus sobre o evangelho do reino. Para a gente entender um pouquinho, fala de 3 evangelhos no Novo Testamento: o evangelho da salvação, o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho da salvação a igreja fala, o evangelho da salvação também a igreja precisa falar, e o evangelho eterno ele será pregado na tribulação por um anjo que estará no céu pregando sobre o evangelho eterno. E o evangelho eterno ele vai declarar aquilo que vai acontecer na eternidade. E aí a gente precisa entender que a igreja de hoje, quando eu digo igreja, nós estamos nos incluindo nela, a gente negligencia de falar daquilo que é eterno. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando de algo eterno. Porque a gente se preocupa, nós, homens, estamos preocupando muito com o nosso prazer. A gente se preocupa muito em fazer, eu falo sempre que nós pais preocupamos em preparar os filhos para ser ótimos profissionais, para ser um homem ou mulher de bem, para vencer na vida e tal. Né? Muito válido, é importante, faz parte da vida. A minha pergunta é o seguinte: se nós pais estamos preparando nossos filhos para ser homens de Deus, mulheres de Deus? Então a gente precisa entender que às vezes nós estamos valorizando algo que é terreno e não estamos valorizando como deveria algo que é eterno.
E isso é uma seriedade na nossa vida. Sim. Então, a nossa intenção com esse estudo falando sobre reino é, primeiro, confortar a igreja em relação à salvação, que é necessário, mas trazer um temor e um tremor quando se trata da vinda de Jesus. É porque esse assunto é literalmente, você precisa de temor e tremor para falar sobre ele. Porque o evangelho da salvação, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. Nós vamos falar muito isso no decorrer desses estudos. O evangelho da salvação não se faz nada, Jesus já fez tudo, ele pagou tudo, é nos dado de graça. Mas o evangelho do reino, mais para frente a gente vai detalhar, ele é tomado à força. O evangelho do reino ele precisa ser conquistado. E ele tem muito a ver com o milênio, a era vindoura. O evangelho do reino, ele tem a ver com a era vindoura, o milênio, que é os mil anos, quando Jesus virá e irá reinar aqui na terra durante 1000 anos. E nós temos acesso a ele hoje, né? E teremos acesso. E temos acesso. Precisamos ter acesso hoje. Nós não temos. Deveríamos, né? Deveríamos.